Bom, então quer dizer que o Juan Branda, o auxiliar do Crespo e a comissão técnica foram lá ver um jogo do Sub-20 onde teve uma joia do São Paulo, que já foi pretendida pelo Bayern de Munique, que brilhou de novo, pra variar. E ainda, vou falar sobre a contusão, teve um jogador da base, do Mike, que ia subir agora profissional e se machucou e fez uma postagem, tá? Além disso, sabe quem que já voltou, que estará disponível agora para o Crespo? E tem jogador que é importantíssimo e não voltou ainda. Te atualizar de tudo, vou te atualizar de tudo que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube aqui agora. Vamos lá. Aliás, tá fazendo frio aí? Você mora onde? Eu moro em São Paulo, aqui não faz frio aqui. É impressionante, cara. É um friozinho, um solzão lá fora, um friozinho na sombra. Cadê o frio? Vamos lá! Chega nesse like aí. Sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Deixa um likeão aí pra dar aquela engrandecida, aquela no vídeo. Tamo junto? Então vem comigo. Valeu, galera. Um abraço aí pra vocês. Olha só. Deixa eu atualizar aqui. O Marcos Antônio e o Oscar estão disponíveis para o Hernan Crespo no time do São Paulo. Bom, né? Marcos Antônio, um volantinho lá que, se o Alisson e o Pablo Maia não estiverem disponíveis, o Marcos Antônio ele pega a vaga ali de uma vez, né? Ele meio que desbancou o Bobadilla na briga pela 12ª posição, vamos dizer assim. Ele não é titular, mas na ausência de Pablo Maia e Alisson, um dos dois, o técnico, se for o Pablo Maia, volta o Alisson para o primeiro volante e o Marcos joga de segundo volante. O Bobadilla também é segundo volante. O São Paulo tem o Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio, tudo segundo volante. Primeiro volante mesmo, até que o Luan volte, hoje só o Pablo Maia. Mas quis o destino que o Alisson se adaptasse legal nessa posição. Então o Alisson joga também com o Marcos Antônio e com o Bobadilla com facilidade tremenda. Acho bacana pro time do São Paulo que o Marcos Antônio voltou. É cara nosso, o São Paulo tá comprando ele e agora tem que valorizar, né? Comprou um cara de 26 milhões, que tem 24 anos, jogou na Lazio, caramba. Podia ser o próximo Wagner, o próximo Cerezo, o próximo Hernanes? Não pode, vai. É difícil, né? Pra quem lembra do Wagner, pouquíssimos vão lembrar do Wagner. Era uma coisa assustadora. Lembrava o Zé Roberto. Era um drible fácil, dava até dó do marcador, tal. Malandrão, tipo o Luiz Fabiano. O Hernanes não. O Hernanes era um craque habilidoso, ambidestro. O Wagner era outro craque também, um pouco mais, jogava mais recuado e indo pra frente. Se o Marcos Antônio conseguir chegar nesse nível, o São Paulo vende ele em 2025, em dezembro, por uma fortuna lá para um Real Madrid da vida, para um Bayern de Munique. Essa é a verdade. Um Wagner e um Hernanes hoje nem cabem no futebol moderno. Estão muito acima de quem joga nos principais times da Europa. E aí o cara é nosso, né? Voltou. O Oscar também voltou. É o grande articulador desse meio campo. E isso aqui é importantíssimo e eu já vou trazer o porquê. É óbvio que ter o Oscar é importante, né? Óbvio, bobão. Lógico, né? O bobalhão que eu tô falando. Comigo mesmo. Mas assim, nós temos hoje um Dineno, um André Silva e um Rian Francisco. São os três caras ali da camisa 9 que o Crespo vai ter que escolher um deles. Tipo assim, hoje Esse André Silva, com 30 e poucos jogos, ele fez 11 gols, tem assistências, então ele é um jogador já pronto. Só que o Rian Francisco é um fenômeno. E o Dineno, ele vem com uma característica mais de pivô, trombador, mais fortão, para tentar ali brigar uma posição mais pelo cabeceio. Então, quando você pensa em todas as três características desses três centroavantes, é importantíssimo que um camisa 10, um meia nato mesmo ali, ele consiga articular e dirigir esse time. Até mesmo para o Wendel e Enzo Dias, tal. Na direita talvez o Cedric, bem pouco, mas o Enzo Dias e o Wendel, que precisam fazer essa função mais ofensiva, tem que atacar mais por essa lateral esquerda, o Oscar seria importantíssimo para esses caras melhorarem também. Sabe, eles passam na hora certa, pede a bola chega. Esse cara é o Oscar. Então ele é fundamental pro São Paulo e ele também voltou. Tanto o Marcos Antônio quanto o Oscar. Quem não voltou ainda é o Lucas Moura e o Ferreirinha. E isso aqui me pegou de surpresa. As notícias entregavam pra gente que depois da pausa do Mundial, Lucas Moura e Ferreirinha eram certeza. O Ferreirinha tá mais avançada a volta dele. É uma dor no pé. Tem um nome técnico lá, não sei o que, de planta, sei lá qual que é a dor no pé, mas era um controle de carga. E ele controlou a carga. Voltou lá, falou com o Crespo, tal, Caleri e ele lá, dois caras de criança falando com o Crespo nas imagens. É engraçado até de ver. O Lucas Moura é o que mais me preocupa hoje. Porque a dor no pé do Ferreirinha, meu amigo, você depende de como eu tô com dor no pé,
é a pomada de cavalo lá, enfaixa o pé, mete a chuteira e bola pra frente. Agora, quando você pensa no Lucas Moura, ali pode ser muito mais sério. O Lucas Moura, quando ele tem umas contusões aí, são coisas meio sérias, né? A carreira do Lucas Moura, inclusive, ela não foi melhor do que o normal, porque ele sempre foi um excelente jogador, passou trocentos anos no Paris Saint-Germain, trocentos anos no Tottenham e o resto da vida no São Paulo. Ele não tem uma trajetória em clubes diferentes, 3 clubes na vida. Né? É um São Paulo que ele nasce pro futebol, quase nem conta. Vai jovem de tudo Paris Saint-Germain e fica lá acho que 10 anos. Aí depois disso, sei lá quantos anos, ele vai pro Tottenham, comprado por X anos, ele fica o tempo inteiro de contrato e vem pro São Paulo. Ele nunca brilhou tanto porque ele estava sempre machucado, mas o time esperava por ele, porque ele é um excelente jogador, um excelente cara de grupo, uma excelente pessoa. Então o que me preocupa agora é o Lucas não conseguir ter uma trajetória no São Paulo por causa de lesão, mas é o melhor jogador do São Paulo hoje. Então me preocupei bastante com o Lucas, menos com o Ferreirinha. Acho que o Ferreirinha estreia com o Crespo já na volta do futebol contra o Flamengo, daqui 16 dias, 17 dias, né? É mais ou menos isso. Mas a verdade é que o Lucas Moura ainda estamos sem uma previsão. Tem uma notícia boa nesse meio de caminho aí, que é o Bobadilha. Lembra que o Bobadilha teve a treta com o cara lá do time que... Qual que era o time? Alianza Lima? Eu não lembro agora se era o Alianza, se era o Tadieres, não me lembro, acho que era o Tadieres. E ele teve a treta lá, tá em investigação o caso dele. Na Conmebol, ele foi livre de punição. Ele podia pegar alguns jogos, não jogar mais a Libertadores. Ele, como eu falando, não. Pagar a multa aqui tá liberado. Tipo isso. Agora ele segue numa investigação aqui no Brasil. Mas assim, gente, vamos convenhamos também. Acho que já era essa história do Bobadilha, né? Não foi nada fora de um contexto de futebol. Ele mesmo fala que não falou dessa forma. E assim, conhecendo o Bobadilha, conhecendo o meio do futebol ali, eu vou sim simplificar essa história. Acho que não teve nada de maldade no Bobadilha, nem acho que tenha. E tô feliz por ele ficar aí no São Paulo e absolvido. Um cafezão aqui pra dar uma esquentadinha, né? Que não tá frio aqui, mas é bom pôr uma jaqueta e aquecer, né? É sério, eu amo frio. E eu queria que tivesse mais frio mesmo. Ter 2 filhos pequenos é ruim, mas por mim assim eu gosto. Ó, a briga pelo camisa 9 do São Paulo, ela segue a todo vapor, que são os caras que eu falei, o Rian Francisco, o André Silva e também o Dineno. O Crespo, ele não deu nenhum sinal de que ele vai colocar fulano, ciclano ou beltrano. Ele, inclusive, tem notícias saindo por aí, o Crespo vai jogar com 3 zagueiros. Não abrace essa ideia por enquanto. O Crespo sinalizou que pode mandar aí o Oscar embora. Não, qualquer jogador que você leia que o Crespo mandou embora, sinalizou que pode negociar, isso pra mim vai totalmente de encontro, é contrário mesmo à informação que eu tenho. A informação que eu tenho, batendo meu fio ali, é o seguinte: o Crespo, ele não quer que o São Paulo negocie ninguém. Nem Igor Vinícius, nem o Luan volante. Acabou que o Igor Vinícius já foi. Tem jogadores aí que estão indo, como o Matheus Alves. Não foi pedido do Crespo para mandar o Matheus Alves vendido. Não foi pedido do Crespo para dispensar o Igor Vinícius. Não é pedido do Crespo para dispensar Pablo Maia, Bobadilha, vender os caras. Não é. O Crespo, até onde eu sei, ele vai conhecer o elenco do São Paulo hoje em campo. Ontem ele falou com os caras já. Mas hoje é a grande reapresentação. Hoje é quando os caras botam a chuteira, meião e vão pro campo. E aí ele vai conhecer os caras. É um primeiro treino. O Crespo ele vai precisar de 10 treinos aí, sem ter futebol, pra ir conhecendo realmente os caras. É no rachão, jogo treino, é fazendo mesmo os testes físicos e os caras atendendo às exigências dele. Quando acabar tudo isso, aí ele vai ter um diagnóstico e falar: pode vender aí o Lucas Moura, pode vender o Ferreirinha, pode vender o Rafael Goleiro. Aí nós teremos a verdade mesmo. O que o Crespo quer? Hoje, ele quer o elenco dele que, em tese, poderia até ser um elenco mais reduzido. Ele quer o elenco full, completão ali pra ele, pra poder escolher qual que é o melhor plantel pra ele encarar a maratona dificílima que o São Paulo tem pela frente. E quando eu falo dificílima, é o seguinte: o São Paulo foi colocado numa zona de muito perigo no Brasileirão. Os próximos jogos são Flamengo fora. Flamengo dito pelo Guardiola ontem. Não.
o time lá se ferrou, porque tinha não sei quem, não sei o que lá, e o Flamengo. Né? Ele falando do time que foi eliminado, ele fala, tem o Flamengo na chave. O Atlético de Madrid, né? Do Simeone. Ele fala, não, mas o Simeone se ferrou. Tinha o time tal, e tinha o Flamengo. Então o Flamengo é dificílimo de pegar hoje. Dito até pelo Guardiola. E aí, quando você olha pro geralzão aí, nós vamos pegar o Flamengo fora, lá no Maracanã, os caras brigando o título, e nós aqui brigando pra não cair. Então não é nada fácil. Mudou o Zubeldia pro Crespo, melhorou 400 milhões por cento? Sim, melhorou 400 milhões por cento. Mas nada impede da gente perder pro Flamengo lá. Vai pegar o Red Bull fora. Aí o São Paulo pode ganhar. Que aí o Red Bull não é o Flamengo, é diferentaço, não tem aqueles craques. Não tem um craque o Red Bull, vamos falar a verdade? Nenhum aí é craque. Sacha é bom jogador, fulano é bom jogador. Craque esquece. Então, do Red Bull dá pra sonhar e ganhar. Corinthians, aqui em casa, nós temos que ganhar do Corinthians. Os caras estão sem Yuri Alberto, Depay virou cantor de rap aí, música rap, não quer nem saber do Corinthians, só vem bomba. Neymar no Santos e Depay no Corinthians é só bomba que vem de informação. O Depay tá fazendo corpo mole, o Corinthians tá devendo pro cara. Nós temos que aproveitar isso aí e despedaçar os caras. Então, acredito que dos próximos 3 jogos, nenhum é fácil. Nenhum. Mas ainda assim, nós temos que ganhar pelo menos 2 ali. Mas a sequência é dificílima. E nesse meio tempo, tem o Atlético Paranaense, por uma Copa do Brasil que nós temos tudo pra ganhar. Mas esse tudo pra ganhar não deixa de ser uma batalha. Então o Crespo, dá pra ganhar do Atlético Paranaense? Dá. Vamos ganhar? Vamos classificar. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vai ser uma batalha que nós vamos travar. Então tem que ter o elenco calibrado. O elenco cheio de jogadores. Por falar em elenco cheio de jogadores, o Mike, lateral direito, que estava previsto ali para ascensão, é muito provável que o Hernan Crespo, sobretudo perdendo o Juan Tressoldi, que aqui é uma história escabrosa, essa história do Juan Tressoldi ela é vergonhosa, mas assim, tá dando problema isso aí, que o Juan Tressoldi teria um empresário que é cunhado do Rui Costa, nosso manager das negociações, umas matérias colocadas, atravessadas ali, eu quero ouvir o São Paulo. Porque isso é caso gravíssimo, se o São Paulo não se manifestar, sabe? E aí, muita gente, deixa eu dar um recado aqui, estão colocando que o Juan Tressoldi tem um empresário que é casado com uma mulher. Essa mulher é irmã da mulher do Rui Costa. Então o Rui Costa e o empresário do Tressoldi são cunhados. Nisso, é o São Paulo insistindo para comprar esse Juan Tressoldi do nada. Do nada. Ah, mas custa 25 milhões. Pode vir. Ah, mas é o 5º zagueiro do elenco. Pode vir. Ah, mas tá machucado. Pode vir, eu quero. E o São Paulo tá endividado. Então não faz sentido. Então o que tá acontecendo aqui? Eu quero entender por que o Rui Costa, se for verdade essa história, por que o Belmonte não fala nada? Por que o Belmonte não dá uma tesourada nisso aí? Ele tá envolvido, se isso for verdade? Por que o Júlio Casares não fala, acabou, manda embora o Tressoldi e manda embora esse Rui Costa também? Por que ninguém fala nada lá dentro? Por que o Muricy tá ali dentro com esses caras, se isso for verdade? Então, eu tô esperando, antes de falar do Tressoldi, eu tô esperando que o São Paulo se manifeste. Isso aqui não é normal. Isso aqui não é normal. A última vez que teve possivelmente um caso desse, do Maidana, um presidente caiu. E eu estou falando que não é o Ataíde Gil Guerreiro que caiu, não é o Alexandre Pássaro, não é o... O presidente caiu, tá? Não estou julgando aqui valores, não estou analisando o caso, estou dizendo que quando teve uma compra esquisita daquele Maidana, caiu o presidente. Então agora nós temos que entender o que é esse caso do Tressoldi de verdade. Então eu, sem ter todas as informações, não tenho muitas não, vou tentar tomar cuidado aqui, você me entende, né? Mas eu vou ficar em cima da história, tá bom? E trago tudo aqui. Mas, sem o Juan Tressoldi, considerando que esse pesadelo vai acabar e que isso não tá acontecendo no São Paulo, aí o Ferrarese vira zagueiro. E o Mike, ele machucou. E ele fez uma postagem, alguma coisa religiosa, Deus sabe das coisas, alguma coisa assim. Então dá muita dó do cara, porque agora era o momento dele jogar no São Paulo. Não era dele ficar no banco. Ele seria banco numa Libertadores, numa Copa do Brasil, mas ele jogaria um brasileiro. E ele pode ser melhor que o Cédric Soares, por que não? Apesar que eu acho que o Cédric é melhorzinho do que aquele Cédric do Zubeldia, sabe? Acho que o Crespo vai potencializar mais os nossos jogadores. Mas o Mike machucou. Ainda tem o Felisberto e o Ângelo. O São Paulo não está precisando comprar laterais até que o Crespo aponte alguém. O Crespo vai ter que dizer,
deixa comigo aqui o Ângelo, deixa comigo aqui o Felisberto, deixa comigo, ou compre alguém pra mim. Se o Crespo disser, eu tô dentro, aí eu acredito sim. Os caras do Crespo estão indo analisar treino de jogo do São Paulo Sub-20, a molecada do Sub-20, então eu boto fé sim no Crespo e no trabalho dele com a equipe de base. Já falou que não vai ter carteirada, no São Paulo joga quem tá melhor, não importa a idade, então eu tô achando que o Crespo vai fazer o melhor trabalho possível. Olha só, o que aconteceu? Como essa comissão do Crespo foi lá analisar os caras, eles viram outro golaço do Henrique Carmo. Pra quem não se lembra, o Henrique Carmo, ou Henrique, como chamam lá embaixo, quando ele veio pro profissional, perdão, antes, quando ele era da equipe de base, o Bayern de Munique mandou olheiros aqui para analisarem o futebol e acompanhar o passo a passo evolutivo do futebol do Henrique Carmo. E aí, acabaram não comprando. Ele mesmo se machucou, ele mesmo foi efetivado pelo Dorival junto com o William Gomes e não teve chance. Ele volta para a equipe de base. De maneira meteórica, Lucas Ferreira começa a ganhar tudo na base. Ganha Copinha, ganha o Copa do Brasil Sub-20, com aquele Alan Barcelos, depois que ele assumiu também, que foi lindo de ver, tudo deu certo, né? E o Lucas Ferreira desbancou o Henrique Carmo ali. O Henrique Carmo, ele subiu profissional, não jogou e perdeu a chance de brilhar na base. Foi tipo isso. Aconteceu que ele voltou pra base, o Henrique Carmo, chegou na base e meteu golaços, no plural, um no Santos antológico. E aí, parecia aquele do Ozil que ele faz pelo Arsenal. E agora, ele volta pra equipe de base nesse momento em que o São Paulo parou pro Super Mundial. Ficou lá. Fez outro golaço ontem, com a comissão técnica do Crespo assistindo. Ele é muito habilidoso. Só que um pouquinho antes da queda do Zubeldia, ele começou a jogar também. Entrou 2 jogos. E um deles ele foi muito bem também. Até melhor do que o Lucas Ferreira em alguns minutos. Então, nós podemos ter um possível reforço aí gigante para a ponta direita do time do São Paulo. E se você disser assim, Juba, que Henrique Carmo é gigante o quê? Eu te lembro. Nós ficamos um tempão com o Rato ali, que não foi mal, mas também não era ponta direita também, né? As características de velocidade, por exemplo, de um ponta direita, o Rato mal tem. Era muito mais um meia que jogava na ponta direita. Nós tivemos o Pedrinho, que acabou no América Mineiro, Santos, era o Pedrinho, aquele lá que deu problema com a namorada. O alemãozinho que não jogou nada no São Paulo. Acho que era Pedrinho, não lembro o nome dele. Nós tivemos aí o Marcos Guilherme, recentemente, David, DVD, Marcos Paulo, e tivemos agora o Eric, que veio do Ceará e tá lá no Vitória da Bahia. Então, se você me disser assim, o Henrique Carmo não presta, tudo bem, é discutível. Mas e o Henrique Carmo diante da realidade dos últimos pontas que nós tivemos? Aí passa a ser uma coisa grandiosa, não passa não? Aí passa a ser mais interessante. É ou não é? Eu sei que é. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!